Segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 15, nós vamos ler esse livro histórico de Israel, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 15, você pode acompanhar na sua casa comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado na terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e ficaram os servos de Davi de dizer-lhe que a criança já estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, nós falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança já está morta? Porque a gente lhe faria um mal. Viu, porém, Davi que os seus servos ficavam cochichando, falando baixo, e entendeu Davi. Ele pegou que a criança já estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: É morta a criança, não é? Então eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, tomou um banho, se ungiu, passou um perfume, mudou a roupa, trocou de roupa e entrou para a casa do Senhor, entrou no tabernáculo e adorou a Deus. Então veio à sua casa, pediu um pão e lhe puseram um pão, e ele foi lá e comeu. E disseram os seus servos: Que é isto que fizestes? Pela criança viva você ficou aí jejuando, chorando, orando, implorando. Porém, depois que morreu, a criança já tinha ido embora. Agora você levanta, toma banho, passa perfume, penteia o cabelo, troca a roupa, vai na casa de Deus, adora, agora volta, senta, come. E disse ele: Vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe o Senhor se compadece de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazer ela voltar? Iria eu a ela, porém, e ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou e a conheceu, e se deitou com ela, e teve um outro filho, que se chamou Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Até o versículo 24. Esse é um texto que é muito interessante. Eu queria, nessa quarta-feira, durante essa semana, conversar com você a respeito desse texto, trazer uma reflexão. As histórias do Antigo Testamento, elas são muito interessantes, porque elas nos provêm de lições, elas nos provêm de entendimento, elas nos trazem aprendizagens que às vezes nós não teríamos na nossa vida e cometeríamos muitos erros. Na vida, a gente comete erros e acertos, mas a experiência, a instrução, a sabedoria, ela nos ajuda a acertar mais do que errar. Quando você escuta alguém com uma voz de sabedoria, quando você escuta alguém que já aprendeu alguma coisa na sua vida, você advém sabedoria também. Você adquire aquela sabedoria e você pode não vir a cometer os mesmos erros. Muitas das lições do Antigo Testamento, elas nos servem como um aprendizado, elas nos servem como sabedoria. E eis uma lição, eis uma história que nos serve de aprendizagem. A Bíblia diz, em 2 Samuel, no capítulo 12, que o profeta Natã foi procurar o rei Davi. Porque Davi, como já deve ser sabido de você, o rei Davi não foi à guerra. E não indo à guerra, viu a mulher de Urias na laje tomando banho nua. Então ele, do seu palácio, com uma vista privilegiada, porque o palácio era mais alto e ele poderia olhar todas as casas, então ele tinha uma vista privilegiada no sentido geográfico, ele poderia perceber toda a cidade, ele poderia se proteger de toda a cidade. Ele usou algo que era um privilégio para o mal, ele usou para o mal no sentido de adulterar. Ele aproveitou a sua vista privilegiada, a sua visão panorâmica, para usar para o mal, para objetivar algo maldoso. E ele provocou o mal à mulher de Urias e a Urias, porque ele deitou com aquela mulher, cometendo um adultério.
Pecando ele, a mulher veio a engravidar. E sabendo que ela estava grávida, ele comete um segundo pecado, que é assassinar Urias. Ele manda Urias para frente da batalha e Urias é assassinado, é morto. Você já deve conhecer essa história. Só que Betseba foi tomada como esposa de Davi. E ela agora estava grávida do seu filho. E a Bíblia diz no capítulo 12, esse capítulo que nós estamos lendo, que Natã ele entra no palácio do rei e profetiza contra o rei, fala: olha, um homem pecou, um homem errou, e esse homem é você, Davi. Davi se arrepende dos seus pecados. Davi cai em si, ele vê o seu erro, ele vê o seu pecado, e ele fala: olha, eu preciso me arrepender, e ele se arrepende. Só que nós estamos lendo agora a consequência do pecado de Davi. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas têm consequências. Nós sempre vamos colher consequências das escolhas que nós fazemos, sejam escolhas boas ou sejam escolhas ruins. A consequência pelo pecado de Davi foi a criança vir a adoecer. E a Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, que Davi viu que o seu pecado teve uma consequência naqueles que estavam à volta dele, a começar pela criança. Primeiro ele já tinha sido condenado por Deus, agora a criança foi herdeira desse erro, a criança sofreu com esse pecado, porque às vezes os erros que nós cometemos atingem aqueles que estão ao nosso redor. Por vezes as falhas que nós cometemos atingem outras pessoas que estão nos cercando, e essa falha, esse erro atingiu uma criança inocente, que não tinha culpa do pecado de Davi, mas o pecado de Davi alcançou aquela criança. E a Bíblia diz que quando Davi percebeu que a criança estava muito doente, ele se trancou no seu quarto e ficou a noite toda deitado no chão, jogado no chão, jejuando sem querer comer. Então os anciões, e quem eram os anciões? Conselheiros, homens maduros, homens sábios, pessoas experientes que moravam no Palácio Real para ajudar o rei. Eles perceberam que o rei não estava nada bem, ele estava fora do seu juízo. Eles foram lá, tentaram levantar Davi, e Davi falou: olha, pera lá, eu estou jejuando, eu estou me consagrando em favor da vida de um inocente. Eu estou intercedendo por alguém, eu estou clamando por alguém. Essa criança está doente e eu preciso, porque é meu filho, eu preciso que essa criança fique saudável. Eu preciso que essa criança fique curada. Então Davi jejua durante 7 dias. Durante 7 dias Davi fica trancado no quarto. Durante 7 dias Davi chora. Durante 7 dias Davi não se alimenta. Durante 7 dias Davi fica prostrado, clamando a Deus, para que Deus perdoe o seu pecado e cure aquela criança. O que Davi está fazendo aqui, meu irmão e minha irmã? Davi está se dedicando a um objetivo. Davi está empenhado a conquistar algo. Nesse caso e nessa circunstância, o seu perdão e o favor divino. Davi, ele está dedicado, está se entregando, está abrindo mão. E por vezes, na nossa dedicação, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Davi abriu mão da alimentação e abriu mão um pouco da dignidade também, porque ficou deitado em terra, jogado, sujo. Meu irmão e minha irmã, quando nós queremos um objetivo, quando nós temos um alvo, nós temos uma meta, por vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas, abdicar de outras, porque quando nós focamos em um alvo, nós não podemos prestar atenção em todo o resto. Quando nós temos um objetivo, nós temos que ir até o final naquele objetivo. Nós temos que nos esforçar naquele objetivo. Nós temos que negar, abrir mão de prazeres, abrir mão de outras coisas. Davi ficou 1 semana abrindo mão de satisfações, abrindo mão de prazeres, porque o objetivo dele era a cura da doença. O objetivo dele era a restauração daquela doença e o perdão de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, você tem um objetivo, você tem um alvo, você tem uma conquista que você quer chegar, dedique-se a isso, se empenhe nisso, se coloque nisso, se entregue a isso. Que objetivo é esse que você não se dedica? Que objetivo é esse que você se dedica meia hora do teu dia a isso? Meio tempo. Ah, eu quero passar numa prova aqui e você não estuda. Ah, quero estudar no exterior, não aprende um inglês, não aprende uma língua estrangeira. Ah, eu gostaria tanto de comprar uma casa, um carro. Você não economiza.
você não aprende sobre investimentos, você não corre atrás para entender sobre economia, você não se planeja, você não pesquisa sobre imóveis, você não pesquisa sobre casas, sobre carros. Não podemos conquistar as coisas se não houver dedicação, se não houver empenho, se não houver entrega. Se você tem um objetivo na sua vida, se você quer alcançar alguma coisa, entregue-se a isso, meu irmão. Abre mão de prazeres, abre mão de satisfações e empenhe-se naquele objetivo. Davi, ele sabia disso. Davi era um guerreiro. Davi era um homem preparado em batalha. Davi era um homem experiente. Ele enfrentou Saul durante muitos e muitos anos. Poderia ter matado Saul e não matou. Poderia ter se vingado de Saul e não se vingou. Ele sabia o que era dedicação. Ele sabia o que era empenho. Ele sabia o que era perseverança. Meu irmão e minha irmã, se você quer ser vitorioso, se você quer alcançar um objetivo, se você quer viver algo extraordinário, você precisa ser perseverante. Você precisa seguir adiante. Você precisa se dedicar. Davi dedicou-se num objetivo. Qual era o objetivo? Perdão para ele e cura para a criança. De quem? De Deus. Então eu jejuo, eu oro, eu me derramo, eu me entrego, eu choro durante 7 dias. Mas também é verdade, irmãos, que por vezes na vida a gente não alcança os objetivos, não é mesmo? Porque seria muito bacana, seria muito bonito eu chegar agora para você, para essa gravação que está aqui, para quem está ouvindo ao vivo, e falar: olha, se você lutar, se você se dedicar, se você abdicar de outros prazeres, e se você for perseverante, você vai alcançar todos os seus sonhos. Mas eu estaria mentindo para você. Nessa vida, nós não alcançamos todos os objetivos. Nessa existência, nós não conseguimos todos os nossos sonhos. E por vezes os nossos sonhos são legítimos. Por vezes nossos sonhos são dignos. Por vezes nós temos sonhos leais. Dentro do nosso coração, a gente tem um objetivo sincero. Temos boas intenções. Queremos ajudar, queremos abençoar, queremos alcançar. E aí a gente se coloca no quarto de oração. A gente ora a Deus e dedica a Deus: Senhor, eu gostaria tanto dessa bênção aqui. Eu gostaria tanto desse objetivo, Senhor. Eu gostaria tanto de alcançar isso. E nós nos dedicamos em oração, nos dedicamos em planejamento e não alcançamos. Um gosto de frustração fica na boca. O peito parece que aperta e a gente sente como se fosse uma mágoa, como se a vida nos devesse alguma coisa, como se Deus tivesse errado com a gente. A frustração é algo que fecha a nossa garganta e a gente só consegue sentir-se mal. Às vezes a gente vai canalizar aquela frustração em raiva e vai querer se vingar de alguma coisa ou de alguém. Outras vezes nós vamos chorar, nos quebrantar e nos entristecer. Mas a verdade, meu irmão e minha irmã, é que não alcançamos todos os nossos objetivos. A gente pregando aí algumas teologias que falam: se você der tanto, Deus vai te dar. Se você der 7 pulinhos, Deus vai te atender. Se você vir na igreja todos os 7 dias da semana e der todos os dias uma oferta de R$98, Deus vai atender a sua oração. Meu irmão e minha irmã, Deus é soberano e Ele não tem compromisso com as promessas falsas que homens fazem. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Davi orou durante 7 dias. Davi se quebrantou durante 7 dias. Até que a Bíblia diz que ele escutou os seus servos cochichando. Ele percebeu que havia um murmurinho na casa e ele pegou. Ele entendeu. Foi até seus servos, o texto está dizendo, que tinham medo de contar para Davi que a criança tinha morrido. E ele pergunta: a criança morreu, não é mesmo?
E eles falam, Davi, a criança morreu. A Bíblia diz que aquele homem sujo, a gente pode conjecturar, cabelo sujo, barba suja. Imagina aquele homem chorando durante uma semana. Será que ele escovou os dentes? Acredito que não. Estava com mau hálito, estava com aparência feia, com a roupa suja, deitado no chão durante 7 dias. E a gente não está falando do chão que a gente limpa na nossa casa, não. Estamos falando de um palácio, mas dos tempos antigos. É bem provável que havia muita poeira naquela região. Então você imagina um homem deitado no chão de poeira durante 7 dias. Aquele homem estava sujo, estava fedendo, porque ele queria um objetivo e ele não alcançou o seu objetivo. Ele foi frustrado no seu sonho, ele foi frustrado no seu objetivo. A Bíblia diz que Davi se levantou e é muito interessante. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra. Olha só isso. Confirma tudo que a gente está conversando aqui. Se levantou da terra e se lavou. A água, ela é purificadora. A água, ela é restauradora. A água, ela é o solvente universal. Ela serve para solver as coisas. Na água nós nos lavamos e tiramos de nós o passado. Na água nós nos lavamos e colocamos tudo aquilo que queremos jogar fora para fora. A Bíblia diz que a primeira coisa que Davi faz é se levantar e se lavar. A segunda coisa, se ungiu. O que significa se ungir? Esse ungir aqui, meu irmão e minha irmã, não é um ungir de receber o Espírito Santo ou de receber uma consagração. Essa unção é no sentido de pegar um óleo aromático, de pegar um perfume nos nossos dias e passar. Sabe o que Davi fez? Davi se levantou da terra, tomou um bom banho, lavou o rosto, penteou o cabelo, ajeitou a barba, jogou um desodorante e passou um bom perfume. Meu irmão e minha irmã, não é porque você não alcançou o seu objetivo, não é porque você não alcançou o seu plano, que a tua vida parou. Que a tua vida, você tem que desistir e abrir mão de todo o resto, de todas as outras circunstâncias e dos demais sonhos. Eu quero te fazer um convite agora, para você que está me ouvindo através dessa live ou através dessa palavra depois. Levante-se do chão agora, lave o seu rosto, escove esses dentes, toma um bom banho, penteie o teu cabelo, faça a sua barba, passa um desodorante, passa um perfume, coloque uma boa roupa e volte a viver. Encare a vida de frente, olhe para as outras oportunidades que o Senhor vai colocar diante de você. Não permita que uma frustração, não permita que uma morte, não permita que um objetivo frustrado pare todas as demais circunstâncias e planos e realidades da sua vida. Você ainda tem uma família que te ama, você ainda tem um Deus que cuida de você, você ainda tem ar nos seus pulmões, você ainda tem vida, um coração batendo dentro do teu peito. Se lava, se levante e viva novamente, meu irmão. A vida não acabou. Não desista dos seus objetivos. Não desista dos seus planos. É verdade, você não alcançou. Você se esforçou, você se dedicou, você tentou, você lutou, você fez o que estava no seu alcance. Não foi possível, já passou. Siga adiante agora. Siga adiante. Paulo vai escrever em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, um texto especial demais para a nossa reflexão agora. Ele diz, a partir do versículo 13, Filipenses 3,13, uma coisa eu faço, e ela é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, preste atenção nisso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você tentou, você lutou, você se planejou, você economizou, bateu na porta, ligou, mandou mensagem, fez o que tinha para fazer, você orou a Deus, você clamou a Deus, você chorou a Deus. Não aconteceu, é verdade.
É verdade, é triste, é frustrante, mas chega um momento em que você tem que se levantar, que você tem que botar aquela roupa, sabe aquela roupa que está guardada há tanto tempo no teu armário? Sabe aquela roupa que você só usa em ocasiões especiais? Coloca ela, meu irmão. Coloca ela, minha irmã, penteia esse cabelo, vai naquele salão, minha irmã, que você gosta tanto, pega esse valor que você tem guardado, vai naquele salão, faz esse teu cabelo, faz a unha, se maqueia, fica toda arrumada, meu irmão, vai naquele salão, naquele barbeiro que você gosta, faz a tua barba, penteia o teu cabelo, muda o teu corte de cabelo, fica bem bonito. Passa numa loja, dentro das tuas possibilidades, compra um perfume, compra um presente para você, compra uma camisa nova, um sapato novo, se veste, se perfuma, fica bonito e volta para a vida, e volta para a vivência. Ainda há outras possibilidades, ainda há outras oportunidades, ainda há outros sonhos e planos para você e para mim. Ah, pastor, é muito fácil você falar. Ah, pastor, é muito simples para você. Você não sabe do que eu tive que abrir mão. Meu irmão, eu também tive sonhos frustrados na minha vida. Eu também tive objetivos que eu não alcancei. Eu também já chorei muito a Deus pedindo coisas e Deus não me deu. Você sabia disso? Você sabia que pastor também chora, também se frustra e também não alcança o objetivo? Você sabia também que pastor ora a Deus, jejua a Deus e Deus diz não? Pois Deus já fez isso comigo. A vida já aconteceu essas circunstâncias comigo. Mas eu sempre luto contra a minha mente e contra o meu coração. Quando eu estou mais frustrado, eu falo, eu preciso aprender com Davi. Eu preciso sair do pó e seguir adiante. Ele se ungiu, olha o versículo 20. Trocou os seus vestidos e ele foi para onde, meu irmão? Foi para a casa do Senhor adorar. Ele foi para onde estava a presença do Senhor. Não é porque você não alcançou um sonho que você orava, que você tem que ficar zangado com Deus. É verdade que por vezes a gente ora a Deus procurando alguma coisa e a gente não alcança e aquilo dá um sentimento de decepção. E às vezes a gente volta para orar a Deus quase que zangado com Deus. Ou sou só eu que fico assim? A gente vai orar a Deus e olha assim e fala, eu orei, eu busquei, eu te clamei, eu te adorei, eu te servi e não alcancei. Sabe por quê? Você já machucou alguma parte do seu corpo? Por exemplo, você já queimou um dedo da mão? Se queimar? Ou se furar com uma agulha? O que acontece? Já machucou a unha? Já quebrou a unha? O que acontece? Aquela dor, ela chama tanta atenção que ela impede você de enxergar que todo o resto do corpo está em perfeita ordem. Que você respira e os teus pulmões estão funcionando. Que você se alimenta e o teu sistema digestivo está funcionando. Que você raciocina, que você pensa, que o seu coração continua batendo, mas aquela dor na unha, sabe? Ou aquela dor numa queimadura, ela chama toda a atenção para ela e você fica frustrado, você sente dor, você chora, porque você está machucado, você está ferido e você esquece de todo o resto, meu irmão. Eu quero te lembrar quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Não é porque Deus não atendeu uma coisa que nós estamos pedindo, que nós temos que esquecer todo o resto do que o Senhor tem feito por nós. Nós não podemos murmurar contra Deus, esquecendo de todas as bênçãos que o Senhor fez por nós ao longo da nossa vida. Ou nós vamos nos parecer com o povo de Israel, um povo que recebia maná do céu, um povo que tinha uma coluna de nuvem para proteger ele, tinha uma coluna de fogo para proteger e aquecer eles, recebia água, recebia carne, recebia toda a provisão, mas murmurava, reclamava. Meu irmão, olha para a bênção, olha para a vitória. Isso é tão interessante que a psicologia ela explica para a gente que quando o nosso olho ele vai focar em alguma coisa, as células do nosso olho, da nossa retina, elas precisariam de 10 bilhões de neurônios aqui atrás do nosso cérebro para poder focar naquilo.
Então, essa célula que tem dentro do nosso olho, que possibilita a gente de focar em alguma coisa, elas são bem poucas e são bem raras. Porque se elas fossem muitas, o nosso cérebro seria muito maior do que é. Por serem bem poucas, por serem bem raras, a gente consegue focar em poucas coisas, você sabia disso? Por exemplo, se você está prestando atenção nessa palavra que eu estou comunicando a você, através da parte do Senhor, e a sua vista está nesse celular, ou nessa televisão, ou nesse iPad, ou seja nesse aparelho que for, possivelmente você não está enxergando muito bem todo o resto. Ah, pastor, mas eu tenho um campo de visão aqui. É verdade, você tem um campo de visão, mas você tem um foco, você tem uma atenção. Você não enxerga aqui o que está acontecendo aqui atrás de você. Atenção, foco. Na nossa vida, nós temos essa capacidade de focar nos problemas e esquecer de todo o resto, das vitórias e das bênçãos. Nós temos a capacidade de prestar atenção nas dificuldades, nas frustrações, nas dores e esquecer tão grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Davi se arrumou e adorou. Ele não esqueceu do Deus a qual ele servia. Olha o que o texto está dizendo. E adorou, versículo 20. Então veio à sua casa, pediu pão e comeu. O homem ficou 7 dias jejuando, né? Já estava com fome, já não aguentava mais. Mas ele fez o processo correto. Ele se trocou, adorou a Deus e agora ele se alimentou. Ele seguiu adiante. Ele seguiu a vida. Seguindo em frente. Coloque um pão novo sobre a tua mesa, meu irmão. Ah, pastor, tu não sabe a frustração, irmão. É verdade, todos nós temos noites de choro, de tristeza. Coloque um pão sobre a tua mesa. Eu estava nos últimos dias escutando um psicólogo falar sobre a quarentena e ele falou algo bem interessante. A quarentena é um período como uma maratona. Ela não é uns 100 metros rasos. Eu já estou caminhando para a parte final. Ela não é uns 100 metros rasos. Ela é uma maratona. Por ser uma maratona, nós precisamos de adaptações, de mudanças de realidade. O que significa isso? Você precisa ter um horário para acordar, outro horário para dormir. Você precisa ter um horário para se alimentar. Você precisa ter regras. Ainda mais se você trabalha e estuda de casa, home office. Você precisa ter uma autodisciplina para poder trabalhar e estudar. E ele falou algo que era muito interessante. Ele disse, não importa se você está em casa. Levante-se, escove os dentes, passe um desodorante, penteie o cabelo e sente para trabalhar. E preferencialmente não sente na cama. Porque você vai falar para o seu psique, para a sua mente, que você está num estado de trabalho. Porque quando nós estamos mais relaxados, não penteamos o cabelo, ficamos de pijama, ou de aquela famosa roupa de ficar em casa, nós estamos dizendo para a nossa mente que é um final de semana. E a gente corre o risco de viver um eterno final de semana nessa quarentena. Por isso, para o nosso insight, a gente tem que mudar o mindset da nossa mente, a nossa visão, o nosso entendimento, e mostrar para o nosso organismo, para a nossa mente, que nós estamos em trabalho. Meu irmão e minha irmã, mude a sua mente, mude o seu jeito de pensar. E isso pode ser com atitudes. Isso pode ser reorganizando a sua vida. Te frustraram? Feriram você? Trataram você mal? Deixa para trás, segue adiante. Falaram mal de você? Levantaram acusações? Disse-me disse? Deixa para trás, não escuta, segue adiante. Não conseguiu essa porta de emprego? Não importa, imprime novos currículos, manda novos e-mails, segue adiante. As coisas não têm dado certo nos seus objetivos, nos seus planos, continua adorando a Deus, mas se prepara e segue adiante, coma um novo pão.
Se alimente novamente. Coloque na sua mesa um novo motivo de se alegrar. Coloque na sua mesa um novo nutriente. Coloque na sua mesa uma nova força. Coloque na sua mesa algo que te dê motivo, que te dê ânimo, que te dê forças. Porque você já jejuou demais. Você já se dedicou demais. Agora, meu irmão, descanse um pouco. Coloca novos nutrientes. Coloca novas motivações, novos sonhos, novos objetivos. Não deu certo aí, mas existem outras oportunidades e outras possibilidades para você. Pesquisa na internet. Meu irmão e minha irmã, se você perdeu um emprego, se você está desempregado, existem outras possibilidades. Liga para conhecido, liga para amigos, manda e-mail, chama alguém no WhatsApp, veja as outras possibilidades que existam. Corra atrás, coloca um pão novo na tua mesa, meu irmão e minha irmã. Vá adiante. Siga em frente. Uma coisa eu faço, e ela é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Davi lutou, jejuou, chorou, se preparou, não deu? Paciência. Levanta, toma um banho, escova os dentes, passa um desodorante, joga um perfume, aquele perfume que você gosta. Ah, pastor, mas ninguém vai me cheirar, ninguém vai sentir meu cheiro. Passa para você. Você não vai se cheirar? Você não vai sentir o seu cheiro? Tenha prazer, tenha gosto. Se ame, meu irmão. Se ame, minha irmã. Então passa um perfume para você. Penteia o teu cabelo e fala, olha como é que é bonito. Olha como é linda. Como Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo. Se valoriza. Se cuida. Esquece essas pessoas aí que te fizeram mal, que te frustraram, que te fazem mal. Deixa para lá, segue adiante. Você é a coroa da criação de Deus, irmão. Você é lindo, você é linda. Se valoriza, penteia o cabelo, faz a barba, bota uma roupa bonita, pede um lanche e senta com a tua família para bater papo, para rir, bota um bom filme, vai assistir um filme. Desliga esse noticiário aí, que só fala de problema, que só fala de morte, de confusão, de política, de coisas negativas. Bota um filme, vai rir, vai ver uma série, faça algo que vai te fazer bem, que vai cuidar de você mesmo. Se alimente de um bom pão, se alimente de coisas boas e adore ao Senhor.